Muito bem, começamos aqui Clínica da Alma, um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha, que também intitula esse quadro que nós temos aqui junto com os pastores Guerra, pastor Rogério, né? O nosso outro pastor Rogério que está em merecidas férias, está de férias, né? E hoje eu conversava um pouquinho ali em off com o Guerra, que me passou o tema, e quando eu vi o título, achei curioso, né? Eu acho que o nosso telespectador também vai achar. Hoje os pastores vão falar sobre sugadores. Do que é que se trata isso, Guerra e Rogério? De onde vocês tiraram esse tema aí? Fiquei assim, curioso mesmo de saber, né? O que é ser sugador? Então, a hora que eu falo sobre sugador, me vem na mente um animalzinho, né? Uma sanguessuga, que é conhecido como animal sugador. Não sei se é disso que vocês estão falando, mas vamos lá. Nós temos aqui em Provérbios 30, versículo 15, que fala assim: o sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Né? Quer dizer que está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Repete para nós, Guerra, por favor. Que fala: o sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Então, gêmeas, né? São gêmeas. E com o mesmo nome. Com o mesmo nome. As mesmas características. O que nós queremos colocar aqui na questão dos sugadores é porque os sugadores é igual um morcego, né? Ele quer tirar o sangue mesmo. Um parasita, né? É, um parasita. E esse sanguessuga, ele agarra, né? Muitas vezes ele dá em rio, lugar sujo e tudo, e ele vem e entra e realmente ele tira o sangue mesmo. E o que nós queremos colocar hoje são essas pessoas que atuam como sanguessugas. Que tem essas características. Tem essas características. São pessoas que realmente aproximam das outras e nesse intuito mesmo de tirar mesmo o sangue das outras. Guerra, no aspecto de levar vantagem? Sim. Também? Também. Né? Tem uns que eles vão já com esse pensamento de tirar vantagem, aproveitar. Né? Eles já entram, nós vamos, atuam dessa forma e encostam na pessoa ali e eles dão um desgaste na pessoa, tanto emocional como físico. Porque muitas vezes você vê pessoas aí evitando as outras porque são sanguessuga. E as pessoas ficam cansadas, vai no lugar e fala: puxa vida, eu vou ter que encontrar com fulano lá, entendeu? Porque já sabe que aquela pessoa vai encostar nela, né? E vai mesmo tirar o sangue dela. Aquela que liga para você e fala assim: ô Tchulha, eu tô querendo só um minuto seu aí. Aí aqui é que você pode sentar, que você sabe vai ser 1 hora, 2, né? Ele normalmente usa esse artifício. Não, peraí, eu só vou falar que isso é uma palavrinha aqui, é rapidinho, e ele vai e suga mesmo o seu tempo, e muitos sugam a parte emocional da pessoa, cansa a pessoa, e normalmente ele é cansativo, sabe? Muitas vezes ele fala, não tem ponto e nem vírgula. Uau. Ele já vai direto, entendeu? Ele não dá espaço para você, assim, você cortar ou você entrar com o seu assunto. O assunto dele é mais importante do que o seu, você entendeu? Nesse sentido, se ele estiver num bolinho, enquanto ele não conseguir entrar com o assunto dele, ele não deixa ninguém falar, porque ele vai entrar, acabou o assunto ali. Né? O assunto é só dele. Agora, falando da pessoa que é vítima do sanguessuga, né? Você tem a pessoa que é a vítima. Mas eu quero falar um pouquinho do sanguessuga, pastor Rogério. Ele se dá conta que tem essa característica? Muitas vezes sim. Ele só não dá conta de que ele precisa passar por um processo de mudança, até mesmo porque ele não quer, porque aquilo é confortável. Então você acha que muitas vezes é intencional dele? Sim. Ele tem consciência e usa isso a seu favor? E usa isso a seu favor. Que terrível. Há duas coisas muito interessantes que a gente precisa colocar em consideração ao sanguessuga. Primeiro é que ele tira o que é vital. Ele vai tirar, quando o Guerra falou a respeito do vampiro, né? E o sanguessuga, ali na expressão que Salomão escreve, no sentido de tirar o sangue, ele está tirando aquilo que é vital. O sangue é vida. Então, muitas vezes, ela vai fazer isso. A gente poderia até chamar isso de uma prática de vampirismo. Ela vai sugar a vida do outro. E ela faz isso, Tiuli, em todos os seus aspectos. Uau.
Então, ela tem essa necessidade de estar sugando, ela não... E a outra característica interessante é que ela nunca se dá por satisfeito. Por isso que quando Salomão escreve, né, a respeito tem 2 filhas e o nome das 2 filhas é dá. Então, quanto mais você dá, mais elas vão reter, mais elas vão buscar ter. É insaciável. Insaciável. É exatamente essa questão. Então, muitas vezes, a pessoa ela sabe que ela tem esse comportamento, mas é um comportamento que agrega a ela um ganho e ela não quer mudar. Ela se sente satisfeita daquele jeito e cria, inclusive, é uma coisa muito interessante, que ela cria um sistema ao redor dela, onde ela se realiza recebendo mais e criando essa necessidade cada vez mais, de mais. Telespectador, você que se identifica, né, com alguém próximo a você, ou quer fazer um comentário, uma pergunta sobre o tema, participa aqui com a gente, 3429-9450, 3253-3320, né? 3253-3320, ao vivo, você conversa aqui com a gente, faz sua pergunta, o seu comentário. Agora, pastor Guerra, no Clínica da Alma, pastor Rogério também, nesse ministério, alguma pessoa inicialmente se apresenta a vocês com esse pedido de ajuda por se identificar com essa característica ou no meio de um outro tratamento por alguma característica você acaba identificando isso? Eu vejo no meio de um outro tratamento. Entendi. Que normalmente ela acha que isso não é defeito dela, normalmente. Ela tem, você entendeu? E muitas vezes as pessoas já reclamaram com ela ou não tiveram paciência. Muitas vezes a pessoa chega perto de mim e fala, as pessoas não têm paciência comigo, não param para me ouvir, não param porque já esgotou, né? Então não vai parar mais porque já esgotou. E tem outros que ainda têm o hábito de segurar as pessoas, Tiúlio. Ele é tão sugador que ele sabe que a pessoa vai sair e ele agarra no braço. Não, peraí, eu quero fisicamente, conversar com você né? aqui, você entendeu? Ele te segura. Uau. Então ele suga tanto que fala, eu creio que no pensamento dele deve ser, esse cara vai correr de mim. Então eu vou agarrar o braço dele aqui, porque eu seguro ele aqui. E ele te segura. Então ele tem essa forma. Mas muitas vezes você vai conversar com a pessoa, de princípio ela não aceita. Ela acha que ela está certa. Não reconhece. Não reconhece. Aí você tem que levar ela a enxergar isso. Eu trabalhei com uma pessoa que falou assim, eu falei com ela assim, olha, você já me cortou 3 vezes a gente conversando aqui. Ela falou, que é isso, pastor? Aí mostrei para ela. Nem se deu conta? 3 vezes, não. Me cortou 3 vezes. Olha. Eu falei, eu estou conversando com você me cortou 3 vezes. Olha para você ver, você já está querendo me sugar aqui. Eu falei, já está querendo me sugar. E você acha que isso pode ser, claro que na Clínica da Alma, num tratamento mais completo, um acompanhamento, Sim. Isso também tem a ver com baixa estima, com dependência emocional? Sim. Sim, tem a ver com dependência emocional. Agora, quando você fez a pergunta, né, se alguém chega lá, eu nunca atendi ninguém. Olha, tenho esse problema. Nenhum. Como diz o pastor Márcio, nunca. Mas a gente... Você vai cercando e aí vai... vai chegar. É interessante porque quando as pessoas chegam na clínica para ser atendidas, elas preenchem um formulário que nos orienta. E a gente, principalmente nas primeiras entrevistas, no primeiro contato, a gente faz algumas perguntas para a pessoa e você vai vendo o comportamento daquela pessoa e como que ela convive socialmente, né? Como que ela acessa as coisas espiritualmente, como ela está emocionalmente, e você vai percebendo determinados comportamentos que te levam a isso. Em alguns casos a gente confronta, em outros você vai tratando aí a questão. Vamos tratar, em algumas situações, aquilo que gera o comportamento. Na maioria dos casos, nós temos a dependência. E a dependência não só emocional, como uma dependência física, atenção. Uma dependência financeira, um déficit de atenção. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, o Guerra falou a respeito da pessoa que tem necessidade de atenção, de ser ouvida e de que fala o tempo inteiro, mas nós temos, por exemplo, sugadores financeiros.
pessoas que convivem dentro da nossa estrutura e até mesmo dentro da nossa estrutura familiar e que não precisa ser uma estrutura familiar. Por exemplo, aquela pessoa que nunca, na hora de pagar a conta, ela apresenta a carteira. Sempre esqueceu em casa. Né? Então, isso... Não é o dia melhor do cartão? Não. Sempre tem um jeitinho, né? Tinha até uma propaganda que passava na é. TV, que o cara dormia toda hora que falava. Bem na hora da conta. Então ali nós temos um retrato típico do sugador. Por que não dorme na hora de comer, na hora de beber, na hora de compartilhar, mas na hora de pagar a conta ele vai ao banheiro, ele tem que sair mais cedo. Então são comportamentos que você vai observando que são característicos de quem só quer para si. A outra coisa, principalmente na estrutura familiar, de pessoas que elas sempre estão buscando serem favorecidas em detrimento dos outros. Eu sou a prioridade, né? Eu sou a prioridade. Então, tem um ditado popular no Nordeste que fala que farinha pouca pro meu pirão primeiro. Pode ter pouco, mas tem que ter no meu primeiro. No meu primeiro. Então, essas pessoas, elas vão ter dificuldades de passar e até mesmo de ver isso como uma dificuldade para ser tratada. Né? Parece que nós temos um telespectador participando aqui com a gente no Título um Pouco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Pode fazer sua pergunta, sua dúvida, por favor. Eu tenho dúvida, assim, que esse tipo de assunto aí que foi o resto, eu estou com vocês desde o início. Eu achei assim, nossa, mas eu lido com isso e é muito difícil. Quando está na família mesmo, que a pessoa é assim, você vai dentro daquela casa, mas você vai ver, só vai te dar trabalho, muito negativo em tudo. E aí como que a gente faz? Porque Deus fala que a gente, na Bíblia está escrito em vários lugares, né? Que a gente tem que aproximar das pessoas, seja o que a pessoa for. Mas se a gente vai, eu vou para lá fazendo oração e volto nervosa, porque igual ele está falando, segura pelo braço e fala e agrada, depois dá um pisão. Aí eu imagino assim, eu tenho que afastar, depois eu imagino, Deus não faz isso. O que você me ajuda aí? Ok. Obrigado pela sua participação aqui no Clínica da Alma, viu? Um bom dia para você. Bom dia. Eu acredito que dentro do âmbito familiar, acho que é mais difícil ainda, né? Você ter uma pessoa assim, tão dependente, um sanguessuga familiar. Olha, Julie, não só no âmbito familiar. Eu acho que isso, dentro do contexto espiritual, ele acaba sendo pior. É verdade. Com certeza. Por quê? Porque as pessoas, elas espiritualizam tudo e elas vão levar você para uma dependência, no caso dessa irmã, que sai para fazer uma oração e a pessoa fica, né, segurando. Então, e a pessoa que está nessa situação de sugador, ela acha que o outro tem a obrigação de dar. Ele tem a obrigação de responder a expectativa dela. Ele tem a obrigação de fazer aquilo que ela acha que é a sua necessidade. E muitas vezes usa até versículos, né? Sim. Que o caso dela aí, né? E para criar temor no outro, o outro não entrar na área que ele está deficiente. Aí usa a própria palavra para falar, não, vou fechar essa pessoa aqui na palavra aqui, porque ele não vai tocar nisso. Né? E a gente tem que olhar isso aí. Vocês acham que tem sugadores tão sutis que a pessoa sugada não se dá conta? Ou ao menos por um bom tempo? Né? Porque imagino que o cara vai ficando habilidoso lá. Ele cria um esquema, né? Que a pessoa não vai se dar conta tão cedo, né? De que está sendo... A pessoa diz assim, ele me prefere, ele tem muita amizade comigo, ele prefere eu do que outros, né? Usa artifícios para que você não afaste dele, você entendeu? Então, muitas vezes o sugador, ele usa uma área de puxa-saquismo, você entendeu? De uma forma que você fala assim, não, o cara é chato, mas... ele me elogia, levanta minha bola e tal, entendeu? Fica uma relação de codependência. Agora, por outro lado, como a nossa telespectadora, você que se sente a vítima de uma pessoa assim, a gente pode ajudar de alguma forma? Você acha que cabe alertá-lo? Você já se deu conta que você é assim? Ou no mesmo assim, olha, eu acho que você deveria buscar ajuda, né?
Julie, uma das coisas muito interessantes é você, quando se dá conta disso, é começar a estabelecer uma relação que tenha limite. A colocação de limites, ela é extremamente importante nesse nível de relacionamento. Ótima dica. Então, vamos para o nosso contexto de igreja. Né? Então, eu como pastor, eu tenho uma responsabilidade com relação à ovelha. E a ovelha, ela vai vir até mim porque eu sou o pastor. Ok. Agora, se ela vem hoje com um problema, amanhã ela vem com o mesmo problema, depois de amanhã ela vem com um outro problema e todos os dias ela vai vir com um problema. Sabe aquele tipo de pessoa que você termina de pregar, sai do culto, acabou a ministração no culto e você nem desceu da plataforma, ela já está ali. Ela já precisa da sua atenção. Porque ela precisa da sua atenção, precisa da sua oração. E aí, de repente, essa pessoa, ela está comprometendo, inclusive, uma atenção que você teria que dar a outro. Por quê? Ela já está ali todos os dias, todos os cultos, todos os momentos. Essa pessoa precisa de receber um limite. Então, tipo, olha, eu não vou conversar com você agora, você marque um tempo para a gente conversar, porque agora eu preciso dar atenção àquela pessoa, agora eu preciso fazer isso. Entendeu? E estabelecer esse limite, porque nós temos esse tipo de pessoa. Sempre. Né? Sempre então, alguém próximo de você. Agora, nós chegamos quase que logo ao final do nosso Clínica da Alma, e minha sugestão é que esse assunto rende, hein? Quem sabe em outra oportunidade breve a gente possa continuar a falar. Então, nesses poucos minutos que a gente tem, talvez uma palavra mais direcionada, talvez, Rogério, para essa pessoa que tem essa característica, ou talvez, Guerra, para essa pessoa que é vítima de alguém dessa característica, né? Como buscar ajuda, de que forma, e até uma forma também de a gente apresentar o Ministério Clínica da Alma. Okay. Uma das coisas que a gente pode propor para ajuda é o conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você tem uma revelação, você vai andar no nível da revelação que você alcança. E por falar em revelação e conhecimento, hoje nós vamos iniciar a nossa escola intensiva a partir das 14 horas e nós vamos ter essa escola de hoje até sexta-feira. Serão fornecidos os módulos 1 e 2 e você pode nos procurar ali na Manuel Macedo, 1324. Se você não fez ainda a sua inscrição, você pode ir, chega um pouquinho mais cedo para não perder o primeiro momento da aula e você será bem-vindo. Esse é o mais importante, receber conhecimento, receber revelação, porque isso vai gerar uma mudança de atitude.